O apelido de canhão do Tetra é muito justo, porque esse lateral esquerdo tinha uma batida na bola realmente diferenciada, muita força, precisão e potência. Ele ficou marcado por um gol em Copa do Mundo que abriu o caminho para o título mundial do Brasil, mas além disso, ele só não fez chover pelos clubes, sendo considerado um dos melhores brasileiros na sua posição. Além de ter sido um monstro dentro das quatro linhas, fora delas, o branco travou uma batalha pela sua vida e venceu. Portanto, hoje a história é dele, branco. Cláudio Ibrahim Vaz Leal nasceu no dia 4 de abril de 1964, em Bagé, estado do Rio Grande do Sul. Depois de passar pelas divisões de base do Guarani de Bagé e não ter o seu talento devidamente reconhecido, foi no Internacional de Porto Alegre que o branco fez a sua estreia como profissional, e nesse ano o Inter foi campeão do Campeonato Gaúcho. No ano de 1982 se tornou jogador do Fluminense, e o clube carioca acabou sendo apenas o quinto colocado no campeonato estadual e no Brasileirão caiu na fase de quartas de final. O branco ainda não ganhou tantas oportunidades de ser titular nesse ano. Já em 1983, tanto o branco quanto o seu clube subiram de produção, o que culminou na conquista do título estadual daquele ano, ou seja, o Fluminense venceu o grande campeonato carioca. No triangular final, o tricolor das Laranjeiras deixou o Flamengo e o Bangu para trás e conquistou esse importante troféu. O branco jogou 32 partidas nesse ano e marcou uma vez. Em 1984, a mesma história se repetiu e o Flu conseguiu vencer o bicampeonato estadual de forma consecutiva. Dessa vez, seus adversários na fase final foram o Flamengo e o Vasco, e com 2 vitórias em 2 jogos, sagrou-se campeão estadual. Mas, além disso, o Flusão ganhou uma taça de importância de nível nacional, ou seja, o Campeonato Brasileiro daquele ano. Na semifinal, eliminou o Corinthians e na decisão encarou um rival local, o Vasco da Gama de Roberto Dinamite, e venceu por 1-0 no placar agregado, o segundo título nacional do Fluminense na história. Mas não passou a temporada em branco, pois voltou a vencer o título carioca. O Flu ganhou a Taça Guanabara e depois bateu o Bangu e o Flamengo na fase final, terceiro título estadual consecutivo. Mesmo jogando muito bem, o branco não conseguiu fugir de uma polêmica, onde ele foi acusado de fugir da concentração do Flu para bailes de carnaval. Ô Branco, você é o principal acusado aí, você realmente saiu da concentração para ir ao Pão de Açúcar? Meu irmão, eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Isso é uma brincadeira de mau gosto que estão fazendo comigo com o Jandir. Acha que isso aí está sendo vazado aí até por elementos da diretoria para desvirtuar um pouquinho as dívidas do Fluminense para com os jogadores? Se for, entendeu? Eu acho que está sendo muito ruim por parte da diretoria, porque está sujando a minha imagem e a do Jandir, porque tem uma convocação de seleção brasileira em abril. A gente, logicamente, pretende ir. A gente está sendo cogitado para ir para a seleção, entendeu? E vai sujar a minha e a imagem do Jandir, entendeu? Em meio a atrasos de luvas e premiações por parte do clube. No ano, o lateral esquerdo somou 38 jogos, onde marcou 2 gols. Apesar da polêmica, a boa fase do Fluminense não tirou o branco da seleção e muito pelo contrário, ele foi convocado pela primeira vez aos 21 anos para defender a seleção canarinha. O jogo de estreia dele em questão foi contra a Colômbia, uma partida amistosa que terminou 2-1 para o Brasil, em que o branco esteve em campo durante os 90 minutos. Em 1986, o Fluminense não conseguiu repetir as mesmas façanhas dos anos anteriores e não venceu o título carioca. Acabou sendo o vice-campeão. Jogando bem e se destacando cada vez mais ofensivamente, chamou a atenção do rico futebol europeu. Então, depois da Copa do Mundo de 86, no México, se transferiu para o velho continente, mais precisamente para o Brescia, da Itália, num contrato de empréstimo. Após poucas partidas com a amarelinha, o branco já assumiu a responsabilidade de ser o lateral titular do Brasil no Mundial de 1986. A seleção jogou bem, conseguiu passar da primeira fase com 3 vitórias, eliminou a Polônia nas oitavas de final, porém caiu diante da França nas quartas. Após 1-1 com a bola rolando, o Brasil perdeu de 4-2 nas penalidades. O branco converteu a sua, mas não foi o suficiente. Iniciou um novo ciclo na temporada de 1986 e 1987, atuando no futebol italiano, um dos melhores do planeta naquela época.
O Brescia fez uma campanha bastante discreta na Liga Nacional e terminou em 15º lugar. Já na Copa da Itália, foi eliminado nas oitavas, ou seja, passou essa temporada sem conquistas. O branco atuou em 29 partidas e já fez 3 gols. No ano de 1987, foi convocado para a Copa América. No entanto, nem chegou a sair do banco de reservas. O Brasil também não foi bem e nem passou da fase de grupos, e o Uruguai foi campeão. Seguiu por mais uma temporada no Brescia, e dessa vez o time jogou melhor, e terminou a Liga Italiana em 8º lugar. O branco conseguiu fazer boas partidas e mostrar que era um jogador de muito talento e potencial. Por isso, quando a temporada acabou, ele deixou o Brescia para defender as cores do Futebol Clube do Porto, de Portugal. Na equipe italiana, ele disputou 57 jogos e balançou as redes 6 vezes. No Porto, começou a temporada com o clube, perdendo a Supertaça Cândido de Oliveira para o Vitória de Guimarães. Além disso, os Dragões também ficaram com o vice do campeonato português. Ficaram 7 pontos atrás do rival e o campeão Benfica. Ou seja, sem títulos nessa primeira temporada pelo novo clube. Mas o branco seguia jogando muito bem e sendo um jogador muito regular. E diante disso, ele foi convocado para a Copa América de 1989, na condição de titular da seleção. Jogando em casa, o Brasil jogou muito bem durante o torneio, assim como o branco. E na fase final, a seleção derrotou a Argentina, o Paraguai e o Uruguai no quadrangular final e conquistou aquela taça de forma muito merecida. O primeiro troféu do branco com a camisa da Seleção. Depois de se consagrar com a seleção, o branco voltou a Portugal para sua segunda temporada no Porto. Conseguiu com seu clube o título do campeonato português. Os Dragões bateram o Benfica na disputada corrida pelo título nacional, 59 pontos contra 54, e o troféu foi para a galeria do brasileiro. Titular absoluto no Porto, o branco foi convocado para sua segunda Copa, essa na Itália, em 1990. O Brasil, que tinha uma seleção boa, acabou apresentando um futebol mediano, mas que foi suficiente para avançar às oitavas de final. Aí, cruzou com a Argentina de Maradona, até jogou melhor, criou várias chances, mas acabou perdendo de 1-0, gol de Canidia, sob muitas e muitas críticas da imprensa e da torcida brasileira, então a seleção deu adeus àquela competição. E um episódio marcante nesse jogo, envolvendo o lateral, foi o fato de ele ter recebido uma água batizada de Maradona durante a partida, contendo remédio tranquilizante, que obviamente prejudicou o desempenho do jogador brasileiro na oportunidade, pois ele não estava se sentindo bem durante o intervalo e depois no segundo tempo, e ele jogou muito mal naquela partida. Pala Branco, por exemplo, não jogou bem ontem e apresentou como justificativa uma denúncia grave. Eu ouvi uma história que eu tomei um pouco d'água do pessoal lá da Argentina, que eu vi um jogador tomando água deles e pedi para me tomar também, e cheguei no intervalo, me deu uma tonteira, uma bobeira e eu... Isso foi no primeiro tempo? É, final do primeiro tempo, né? E no segundo tempo, quando eu entrei, me deu essa tonteira, essa bobeira e eu... Inclusive comentei com o Ricardo, ele perguntou se eu estava bem, aí eu melhorei, mas... Porque a hora que o jogador da Argentina ia tomar o mesmo frasco que eu... Depois quando o Maradona caiu na ponta direita que eu tomei, o massagista da Argentina falou, não toma desse. E pegou outro frasco. E eu fui falar com o Bandeirinha para explicar a ele que ele tinha trocado os frascos, porque, se eu cair no exame antidoping tem alguma coisa, o maior prejudicado sou eu. E nisso o jogador da Argentina pegou e me tomou o frasco da mão, quer dizer, tudo armação, né? Mas eles são assim, jogam sujo mesmo. Depois da Copa, continuou jogando bem no Porto e já ajudou o seu time a vencer a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do time da Estrela da Amadora, revertendo uma desvantagem no jogo de ida. No mais, o time portista ainda venceu a Taça de Portugal. Entretanto, o branco já não fazia mais parte do plantel e não chegou a disputar nenhuma partida da competição, isso porque deixou o clube com a temporada em andamento para voltar ao futebol italiano. Sendo assim, com a camisa do Porto, foram 80 aparições, 12 bolas nas redes e 2 títulos conquistados. Estreou no dia 10 de novembro de 1990 no Genoa, da Itália, e já ajudou seu novo clube a fazer uma ótima campanha no campeonato italiano, terminando na 4ª colocação na tabela. No mais, chegou às oitavas de final da Copa da Itália e passou essa meia temporada sem conquistas coletivas. Ainda em 1991, jogou mais uma edição da Copa América, no posto de titular da seleção, que por sua vez passou da primeira fase de grupos, porém na fase final acabou perdendo da Argentina, e isso culminou na perda do título continental. O branco jogou bem demais durante toda essa competição. Nos 7 jogos que ele disputou, chegou a marcar 3 gols.
Agora 100% adaptado à nova equipe, o branco seguiu sendo peça importante do Genoa, que não conseguiu repetir a mesma boa campanha no Calcio da temporada anterior, mas na Copa da UEFA surpreendeu e foi muito longe. Caiu só na fase de semifinal, ao perder do forte time do Ajax da Holanda. A temporada de 1992-1993 foi a última do branco atuando no Genoa, e dessa vez o clube voltou a fazer uma campanha mediana na Série A da Itália, e em maio de 93 ele deixou a equipe para retornar ao futebol brasileiro. No clube, totalizou 86 partidas e 11 gols marcados. Chegou para defender as cores do Grêmio em setembro de 1993. A equipe gaúcha conseguiu o título estadual, mas o branco ainda não estava no grupo. De resto, o Imortal conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, mas aí foi derrotado pelo Cruzeiro. A passagem do Latera pelo Grêmio foi curta e contou com 10 partidas e um gol marcado. Para 1994, acabou acertando com o Fluminense, clube onde já havia jogado muito. Chegou com o Flu à terceira colocação do Campeonato Carioca e não conseguiu títulos nessa segunda passagem. Ainda nesse ano, deixou o Flu para defender as cores do Corinthians. E no meio de 1994, no meio desse ano, o branco foi aos Estados Unidos com a delegação brasileira. Dessa vez, começou como suplente, mas durante a competição, entrou na vaga de Leonardo suspenso e jogou bem demais. Apesar de ser um defensor, foi decisivo para o título do Brasil, com um belo gol de falta contra a Holanda nas quartas de final, além de ter dado uma assistência naquela partida. Na final, o Brasil derrotou os italianos nos pênaltis por 3-2 e o branco foi um dos que acertou a sua batida, sendo então um nome sempre lembrado nesse tetracampeonato mundial do Brasil. Na segunda metade do ano, foi então defender as cores do Timão, com status de principal contratação da equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nos 2 jogos da semifinal contra o Atlético Mineiro, chegou a marcar. Falta, branco recebeu de Marcelinho e encontrou o caminho da vitória. A bola fez uma curva que enganou o goleiro Humberto. 25. Mas aí na final do campeonato, acabou perdendo para o super time do Palmeiras. E ainda pior para o branco foi a expulsão no segundo jogo da decisão, com 52 minutos de partida. No Corinthians, ele totalizou 23 partidas e 6 gols feitos. Foi mais uma estrela contratada pela diretoria do Flamengo, que pretendia montar um elenco estrelado para o ano de 1995. Romário, Sávio e Edmundo foram outros nomes de impacto que o Flamengo contratou naquele ano de 95 para o seu centenário. Porém, dentro do campo, o desempenho não foi o desejado. O Flamengo não ganhou títulos no período em que o lateral esquerdo esteve lá. Apesar disso, o branco conseguiu marcar seus golzinhos. Ele fez 9 nas 29 partidas em que defendeu o rubro-negro. Em agosto de 95, deixou o Fla para vestir o vermelho e branco do Internacional e chegou cheio de expectativa. E foi lá onde ele iniciou, inclusive, a sua carreira profissional. Apesar dessa identificação, o período no Colorado não foi longo. O clube foi apenas o 14º colocado no Brasileirão e passou a temporada sem conquistas. No Internacional, o lateral foi a campo em 15 oportunidades e marcou 2 gols. Depois do título mundial de 94, o branco foi pouco chamado para defender a seleção. A última vez que isso aconteceu na sua carreira foi um ano mais tarde, em 95. A partida em questão foi um amistoso contra a Eslováquia, no qual ele permaneceu em campo por 69 minutos e o Brasil venceu por 5-0. Na seleção, o branco jogou 71 jogos, marcou 9 gols e ganhou 2 títulos, incluindo, claro, uma Copa do Mundo. O novo destino do branco, já com 32 anos, foi o futebol inglês, o Middlesbrough. Foi fazer companhia a Juninho Paulista, num clube mediano que terminou a Premier em 12º lugar. Permaneceu na equipe na temporada de 1996 e 97, e essa foi uma temporada típica do ponto de vista de resultados. O clube conseguiu chegar em 2 finais, porém perdeu as 2, da Copa da Inglaterra e também da Copa da Liga Inglesa. E no campeonato inglês foi o penúltimo colocado e acabou sendo rebaixado. O branco não se firmou de vez em nenhum momento e deixou a equipe no final da temporada. No Middlesbrough, ele disputou 12 partidas e fez 2 gols. Os problemas de lesão não permitiram uma continuidade do branco na Inglaterra, então ele retornou ao Brasil para jogar no Mogi Mirim. Na equipe de Mogi das Cruzes, ele disputou 5 partidas. Já em ritmo de final de carreira, o novo clube do branco foi o New York dos Estados Unidos. Na época ainda era o Metro Stars. Foi um pedido do treinador Carlos Alberto Parreira. E no futebol estadunidense, ele também não ficou por muito tempo. Atuou em 13 partidas em que meteu 2 gols.
Chegou para o Fluminense em 1998, já na sua terceira passagem pelo clube, que não vivia os seus melhores dias. Estava na segunda divisão do futebol brasileiro e ainda por cima acabou rebaixado para a terceira. O rendimento do atleta já não era mais o esperado, então ele decidiu encerrar a sua carreira como futebolista, após até jogar no sacrifício alguns jogos. Aldido vai para o vestiário com uma bota de gelo. De repente era até para não jogar, mas eu falei para os médicos, para a diretoria, que eu assumi a responsabilidade de entrar em campo. Deu 25 segundo tempo, começou a doer muito. Estava 2-0, eu pedi para sair para não complicar ainda. No Fluminense, somando as 3 passagens, foram 176 jogos, 18 gols e 4 títulos conquistados. Jogando por clubes ao longo da carreira, o branco totalizou 506 jogos, 69 gols e 7 títulos conquistados. No ano de 2012 foi o treinador do Figueirense, onde chegou com o clube na final do Catarinense, mas perdeu. E no Brasileirão, o time acabou rebaixado, mas o branco já não era mais o comandante. Ele teve 22 partidas à frente do Figueira, nas quais venceu 13. Em 2013, treinou o time do Sobradinho, do Distrito Federal. No mesmo ano, foi o comandante do time do Guarani, de Campinas, onde também não teve um bom aproveitamento. Em 2019, assumiu o cargo de coordenador de formação da CBF, ou seja, ele passou a trabalhar diretamente nas divisões de base da seleção. Em março de 2021, o branco foi internado, com um quadro pulmonar grave, em razão de complicações da Covid-19. 2 dias depois, o ex-jogador foi para a UTI, então ele ficou entre a vida e a morte, mas acabou se recuperando totalmente dos problemas e dias depois deixou o hospital. Atualmente, o branco ainda trabalha na CBF. Como você pode ver, o branco foi um jogador simplesmente sensacional e muito acima da média. Não é para qualquer um ter 3 Copas do Mundo na bagagem, títulos pela Seleção, clubes, ser um lateral que fazia gols e, claro, colocou o seu nome na história do nosso futebol. Esse então foi o grande branco. E a você que me assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!